Olá pessoal, queridos alunos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Eu quero me apresentar, porque nós vamos ficar juntos aí durante alguns bons minutos, então eu quero me apresentar a vocês. Meu nome é Eduardo Leandro Alves, sou pastor na Igreja Assembleia de Deus em João Pessoa, uma das igrejas históricas no Brasil, do movimento pentecostal, fundada em 1918, aqui no interior do nosso estado. Eu tenho o privilégio de servir a Deus, servindo a igreja aqui na Paraíba, igreja que proveu muitos homens de Deus para servir a esta missão e a evangelização do nosso querido Brasil. Como eu disse, eu sou pastor de uma das igrejas aqui, de um setor em João Pessoa. Também trabalho na área de teologia, sou professor da pós-graduação em teologia na FABAD, no qual me sinto muito honrado também nessa instituição histórica que tem contribuído há mais de 60 anos para formar obreiros com uma teologia pentecostal clássica, sadia, para a glória do nosso Deus. Fico muito feliz em estar aqui. Minha formação é teologia e nós concluímos recentemente o nosso doutorado na área de teologia prática pela Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O tema da nossa palestra de hoje é sobre as 5 solas, que se tornam a base teológica também da própria reforma protestante. E a gente vai conversar um pouco sobre elas, até porque há uma certa confusão, achando que foi Calvino, ou que foi Lutero, ou que foi Melanchthon, ou John Knox, que um deles que sintetizaram essas 5 solas. E nós iremos ver que necessariamente não foi assim. Mas as 5 solas, elas acabam sendo uma resposta posterior, mais ou menos aí uns 100 anos depois dos próprios reformadores, que aqueles envolvidos na liderança da igreja acabam sintetizando todo esse princípio da teologia em 5 pontos, que vai unir, ou que vai mostrar o que aqueles protestantes tinham em comum, contrariamente à Igreja Católica Romana, até porque a contra-reforma do catolicismo estava a pleno vapor. Então havia também uma necessidade, também é o período que vão se produzir as grandes confissões, como de Westminster, a Confissão de Augsburg, que teve como editor o grande Felipe Melanchthon, companheiro de Martinho Lutero, enfim. E eles vão organizar esses 5 pontos, esses 5 solas, que a gente vai conversar um pouco a respeito disso. Bem, vamos voltar um pouquinho na história. Antes da Reforma Protestante, ocorrida no século XVI, os ensinos, as ações e a postura da Igreja Católica Romana incomodava muito aqueles que procuravam pautar as suas vidas nos moldes das Escrituras Sagradas. Houveram homens, antes de Lutero, por exemplo, que se incomodavam muito com a forma, com a prática diária e com a vida que o catolicismo estava colocando ou impondo às pessoas do seu tempo. Por exemplo, homens como John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, John Huss e tantos outros foram mortos por defenderem seus ideais de conduta de fé. No cárcere, por exemplo, sentenciado à morte, John Huss, ele fala uma frase, uma expressão que ela entra para a história e se torna famosa quando ele diz, ele lá no cárcere, sentenciado pelo Papa para ser queimado vivo, John
Hus disse: podem matar o ganso, porque Hus, em alemão, a sua língua materna, Hus significa ganso. Então ele estava dizendo: podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar e nem o seu canto apagar. E aí você sabe a história, pouco mais de 100 anos depois de John Hus ter feito essa profecia, no dia 31 de outubro de 1517, ou seja, nós estamos nesse ano de 2020, comemorando 503 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, 102 anos após a morte de John Hus, o monge agostiniano Martinho Lutero, ele, seguindo o mesmo ideal daqueles que lhe antecederam, de lealdade às Escrituras, de apreço às Escrituras como palavra de Deus, Martinho Lutero ele vai fixar à porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. E aí é onde se entende que é o estopim, que é o início dessa reforma protestante. Obviamente, Deus que é soberano sobre todas as coisas, havia todo um contexto político, social, econômico, que estava se desenvolvendo e que se tornaram também aliados desse momento do surgimento desse questionamento que Lutero faz. São 95 teses que ele prega na porta da Catedral do Castelo de Wittenberg, questionando o modus operandi do catolicismo romano daquele tempo. E o teor dessas 95 teses resumem-se em que Cristo requer o arrependimento, a tristeza pelo pecado e não a penitência. Vou repetir para você que está me ouvindo. O teor das 95 teses resume-se em que Cristo requer o arrependimento, a tristeza pelo pecado e não a penitência. Só isso já daria uma pregação, porque a culpa é diferente de tristeza. E culpa pode ser manipulada por pessoas que sabem muito bem como manipular a culpa e as inadequações de outros, e o próprio mal, o próprio diabo, apertando o peso da culpa, acaba por afastar mais as pessoas de Deus. Mas a tristeza pelo pecado gera arrependimento. Quando a pessoa chora pelos seus pecados, quando ela se entristece por um ato praticado, então ela tem condições de alcançar o perdão. Então, o teor dessas 95 teses, nós podemos resumi-la em que Cristo requer o arrependimento, a tristeza pelo pecado e não a penitência. São princípios fundamentais. São princípios fundamentais da reforma, sintetizando o credo dos teólogos protestantes. Mais ou menos 100 anos após os reformadores, em uma necessidade de responder o que os protestantes criam, também respondendo, como eu disse antes, ao movimento da Contra-Reforma, aí surgem estes 5 pontos que nós chamamos de 5 solas. Os 5 pontos que resumem sinteticamente as bases teológicas da Reforma Protestante, dos diversos movimentos que vão ocorrer, da pregação de Lutero, de Calvino, de Zwingli e etc. O nosso objetivo nesses minutos que vamos estar conversando aqui é relembrar a história comentando esses 5 princípios da fé
evangélica. Vou sempre abordá-los como 5 princípios da fé evangélica, as 5 solas. Então, ainda nessa introdução, nós podemos dizer de forma clara e simples que a palavra sola, ela vem do latim e significa apenas, ou somente ou apenas. Na língua portuguesa, então, nós poderíamos traduzir sola por somente ou por apenas. E os 5 solas são, em latim, sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e soli deo gloria. São os 5 pilares da reforma protestante. Então, aportuguesando essas expressões latinas, a gente tem então a primeira sola, como a gente disse, o primeiro somente, ou o primeiro apenas. Nós podemos dizer que só a fé é o primeiro ponto destes 5, somente a fé. Lutero, ele era um homem que decidiu ir para a vida monástica como uma busca pela vida eterna. Se você ainda não leu, é muito interessante você ler livros sobre Martinho Lutero, é muito interessante você ler, se não todas, porque são muitos volumes, mas buscar conhecer as obras selecionadas de Martinho Lutero. Por ocasião dos 500 anos da Reforma Protestante, a Sociedade Bíblica Brasileira lançou a Bíblia com comentários de Lutero, baseado nas obras selecionadas dele. São textos bastante interessantes. Então, quando você vai estudar a vida de Martinho Lutero, você vai perceber que ele era um homem que decidiu, claramente, ele era um homem que decidiu ir para a vida monástica como uma busca pela vida eterna. Havia dentro de Lutero, um senso de pecado, tanto que ele se confessava o quanto podia. Quando você estuda Lutero, ou assiste o filme de Lutero, você vai perceber que ele tinha um senso de pecado que apertava o seu peito e que massacrava a sua vida. Então, ele buscava se confessar tanto quanto ele podia, e às vezes, diz a história, às vezes, olha só, logo depois da confissão, ele voltava ao confessionário para acrescentar um pecado que ele havia acabado de lembrar. Tamanha a preocupação que Lutero tinha e tamanha angústia que a sensação do pecado vinha sobre ele. Lutero pensava que se ele viesse a se esquecer de confessar algum pecado e morresse, não haveria salvação para ele, porque ele estaria em dívida com Deus. Então vamos lembrar que na teologia católica, vamos lembrar, também falando de forma muito simples, na teologia católica, o Papa, o bispo de Roma, que começou a ter proeminência sobre os demais bispos no início da igreja, nos séculos posteriores ali a Cristo, ele se entendia como um sucessor do trono de Pedro. Se entende até hoje. Na visão deles, quando Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e dá a Pedro, na visão deles, autoridade, quando diz: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares será desligado, e eu lhe dou a chave. Então, por isso que nas anedotas, ou nas piadas, ou nas imagens do catolicismo, apóstolo Pedro, ou como eles dizem, São Pedro, está sempre com uma chave na mão, porque é a ideia que Pedro tem a chave da porta do céu. Até nas piadas que se contam, Pedro está sempre na porta esperando alguém que entre. Então o catolicismo romano, ele entende que o Papa, ele é o sucessor de Cristo na terra, ele é o vigário de Cristo na terra, e ele tem poder para perdoar pecados. Então é interessante começar a pensar nisso. Por quê? Porque se o Papa tem poder para perdoar pecados, ele começa
também a dar esse poder aos padres que vão ser consagrados por ele. Então a lógica é que o confessionário, quando o fiel vai e se confessa e o padre dá as penitências a ele, então ele sai dali com os seus pecados absolvidos. E era exatamente essa a prática que Martinho Lutero tinha, de ir no confessionário, quando ele acabava de se confessar, ele voltava de novo, porque ele se lembrou de algum pecado que ele tinha esquecido de confessar. Ele tentava viver a perfeição, mas ele sabia, no fundo, que não podia o fazer desta forma. Tentou a prática dos místicos, mas também não preencheu o seu coração. Tentou até a forma de penitências corporais, mas isso lhe pesava a alma. Por causa da sua criação severa, por causa da criação severa que Lutero teve, a justiça de Deus para Lutero parecia demasiada e que ninguém jamais poderia livrar-se dela. No entanto, quando o doutor Martim Lutero, que ele era doutor em Bíblia, era um teólogo, quando o doutor Martim Lutero começou a lecionar o livro de Romanos, ele fez uma descoberta maravilhosíssima nesse texto. Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, na tradução de Almeida, Revista e Atualizada, que eu vou ler, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Martinho Lutero, então, percebeu que a justiça de Deus nessa passagem é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus. E ele recebe de Deus pela fé, como dádiva, como um dom, como algo gracioso. Era então a justiça de Deus revelada no Evangelho, a boa notícia que Jesus morrera pelos nossos pecados e que o Todo-Poderoso preparara uma salvação que só poderia ser recebida mediante a fé. Daí a ideia, posteriormente, que vai se dizer somente a fé. Só a fé. Apenas a fé. Não são penitências, não são sacrifícios, não são boas obras ou a compra de indulgências que livrarão o homem da condenação eterna, mas a salvação é através apenas e unicamente da fé na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Daí, o texto de Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, torna isso muito claro, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então Lutero sabia que Jesus perdoava pecados, mediante a confissão e a penitência, mas não sabia que a obra de Jesus era maior do que isso. Lutero passou anos da sua vida frequentando confessionários, porque ele não havia entendido que a obra de Jesus era maior do que aquela confissão de um confessionário ou de um padre que lhe desse o perdão dos pecados. Ele pensava que poderia mitigar, ele pensava que poderia compensar pecados com as suas boas obras, mas não entendera, Lutero até aí não entendera que Jesus já havia nos comprado pelo seu sangue e que, na verdade, a salvação era um presente de Deus que pode ser apropriada pela fé, ou só pode ser apropriada pela fé. Nós só podemos nos apropriar da salvação mediante a fé. E a fé não era uma obra meritória. Isso foi libertador para Lutero descobrir isso, assim como é libertador para todos nós, para todos os seres humanos, quando descobrem isso,
que a fé não era uma obra meritória, era simplesmente o meio pelo qual nós nos apropriamos da dádiva divina. E esta verdade central das Escrituras foi a principal razão de Lutero ter fixado as suas 95 teses, as afirmações na porta daquela igreja na Catedral de Wittenberg. Isto se deu a questões históricas envolvidas, porque um determinado padre dominicano iniciou a sua venda de indulgências promulgadas pelo Papa Leão X, fruto de um acordo com a poderosíssima casa dos Hohenzollern, se é mais ou menos assim que diz no alemão, mas uma família muito poderosa na Alemanha antiga, que aspirava à hegemonia sobre todo o território alemão. Então, isso se deu então, porque esse padre dominicano se junta com uma poderosa família daquela antiga Alemanha, que aspirava uma hegemonia sobre todo o território, e um dos membros dessa casa, Alberto de Brandenburg, ele fez este acordo. E este acordo envolvia um pagamento adiantado de 10.000 ducados. Isso era muitíssimo dinheiro. Esse acordo envolvia, então, um pagamento adiantado de 10.000 ducados para financiar o término da Basílica de São Pedro em Roma. Posto que esta era uma soma considerável, o Papa Leão X autorizou Alberto de Brandenburg a proclamar uma grande venda de indulgências em seus territórios, em troca de que a metade do produto, a metade do que fosse arrecadado, fosse enviada ao erário papal, e a outra metade ficaria com ele. Então, o padre daquela região, esse padre dominicano, e seus subalternos proclamavam que a indulgência que eles vendiam, olha bem, deixava o pecador mais limpo do que saíra do batismo, ou mais limpo do que Adão antes de cair, ou que a cruz do vendedor de indulgência tinha tanto poder quanto a cruz de Cristo. E ainda que no caso de alguém comprar uma indulgência para um parente já morto, tão pronto a moeda caísse no cofre, a alma saía do purgatório. Então, quando a moeda fizesse o barulho de cair no fundo do cofre, a alma desse morto sairia do purgatório. E que a indulgência do Papa tinha o poder de perdoar, inclusive, pecados futuros. Para você ter uma noção, para você ter uma ideia de como que estava corrompido esse sistema. E, obviamente, Lutero, ao ler esses textos bíblicos e ter a sua mente iluminada pelo Espírito de Deus, se aborreceu. Como se calar diante disso, quando as Escrituras afirmam que a salvação é obra de Cristo, que se obtém somente pela fé? O que Jesus espera é que você e eu venhamos a entender que só Ele salva e que o que Ele espera de nós é a fé na suficiência de sua obra na cruz. É isso que Jesus espera de nós. Estamos em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Mas não é difícil você encontrar as novas indulgências hoje, e não é apenas no meio católico romano, não. Você pode encontrar com certa facilidade até no meio dito protestante, e digo com muita tristeza, até no meio dito protestante pentecostal, ou neo, ou pós-pentecostal, seja lá o que for, você encontrar vendas modernas de indulgências. Mas o que Jesus espera de nós, espera que eu e você venhamos a entender
que só Ele salva e que o que Ele espera de nós é a fé na suficiência da sua obra na cruz. Segundo apenas só a graça. O segundo pilar da fé evangélica está intrinsecamente ligado ao primeiro da fé. Se o primeiro é somente a fé, o segundo é somente a graça. Se a fé, preste atenção, se a fé ela é o meio humano pelo qual podemos ser salvos, então a graça é o recurso divino no qual nós colocamos a nossa fé. Vou repetir. Se a fé é o meio pelo qual o homem, é o meio humano pelo qual podemos ser salvos, então a graça é o recurso divino no qual colocamos a nossa fé. Romanos, no capítulo 1, versículo 17, ainda da revista e atualizada, diz, repetindo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Como a justiça divina, uma pergunta, como a justiça divina poderia ser cumprida se ainda somos pecadores? Como que nós poderíamos cumprir a justiça divina? Como que Lutero poderia cumprir a justiça divina? Como que Calvino, John Knox, Melanchthon e outros poderiam cumprir a justiça divina se ainda somos pecadores? Como? Como poderíamos ser salvos se, como pecadores, somos condenados pela lei de Deus? Mas a graça de Deus foi Ele cumprir a sua justiça em nós. A graça de Deus. O segredo do céu, a encarnação, a morte, o Hades, a ressurreição e a oferta de graça. Graça, então, é a justiça do Evangelho, que só pode ser alcançada por meio da fé. Ao entender isto, Lutero não podia se conformar com o absurdo das vendas das indulgências. Ao entender que a salvação é somente pela fé, mediante a graça salvadora, ele não podia concordar com o absurdo da venda das indulgências. Porque ninguém será salvo por mérito próprio, por obras, sacrifícios, penitências ou compra de indulgências. A única causa eficaz da salvação é a graça de Deus sobre o pecador. Você não pode comprar um terreno no céu, nem com dinheiro, nem com qualquer outra coisa. Só a graça pode lhe dar a salvação eterna. É comum você ver nas grandes e antigas catedrais católicas túmulos perto do altar, porque aqueles que tinham muitos recursos financeiros e davam muita coisa, eles achavam que sendo enterrados mais próximo do altar, mais próximo do céu, eles estariam. Mas ninguém pode comprar um terreno no céu, ou um pedaço do céu com as suas obras. E entender isso para eles foi extremamente libertador. E às vezes eu fico um pouco triste que nós temos crentes em pleno século XXI que não conseguem entender esta verdade. Repetindo o texto de Efésios, de novo, 2:8, capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nos dias de hoje, assim como foi no passado, é dia em que a graça de Deus precisa ser recebida com fé. Menos do que isso, é um ultraje diante da bondade do nosso Deus misericordioso. Hebreus, no capítulo 10, versículo 29, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Então, o que será que vai acontecer
com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou. E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus, que o ama? Imaginem como será pior o castigo que essa pessoa vai merecer. Essa é a tradução que faz a nova tradução da linguagem de hoje, do texto de Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 29. Aí você vem, já correndo, que o tempo passa muito rápido, você tem o terceiro, a terceira sola, ou o terceiro somente, ou o terceiro apenas, só Cristo. Só a fé, só a graça, só Cristo. Esse é o terceiro pilar da fé evangélica. É Cristo, somente Cristo. A crise das indulgências fez com que Lutero percebesse que homem algum, nem o Papa, nem os que eles diziam santos, nem os padres poderiam intermediar a nossa relação com Deus. Só Cristo, somente Cristo. Lutero disse que as indulgências não removiam a culpa e que o Papa poderia remir. Somente as penalidades que ele próprio tinha imposto sobre a terra e que ele não tinha nenhuma jurisdição sobre o purgatório, caso existisse, que nós sabemos que não existe. Ele negou, Lutero negou que os santos tivessem crédito excedente acumulado para livrar alguém da condenação eterna. Ele sustentou, Lutero sustentou, que as indulgências produziam um falso senso de segurança e assim eram definitivamente prejudiciais. Me permita abrir um parênteses. Muitos movimentos modernos hoje que acham que pelas suas atividades, pelas suas práticas, pelas suas obras podem garantir alguma segurança no céu, estão totalmente enganados, porque não são as nossas obras que nos garante o céu, e sim a fé no sacrifício de Jesus na cruz. Mediante a fé, a graça, somente Cristo, somente Ele, entre Deus e os homens, só um é mediador, Jesus Cristo, o homem. A conclusão de Lutero é baseada nas Escrituras. Só Jesus tem poder para salvar. Atos no capítulo 4, versículo 12, de novo, na nova tradução da linguagem de hoje, nos diz: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Não é o tema da nossa palavra, da nossa palestra, não é o tema diretamente, mas aqui está claramente, nesse tema da reforma de somente Cristo, a singularidade de Jesus, que questiona todos os princípios de universalismo, de inclusivismo e de pluralismo. Somente Cristo tem a autoridade e o poder para salvar o ser humano. Não há nenhum outro a quem Deus tenha dado esta autoridade. Só Ele tem poder para nos levar à presença de Deus. João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 6, de novo, na nova tradução da linguagem de hoje, nos diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Só Ele, Jesus, pode mediar a nossa comunhão com o Pai. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6, texto que eu já citei antes, mas deixa eu ler diretamente aqui na NVI, diz assim, o verso 5: pois há um só Deus, e um só é mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ele é o nosso sumo sacerdote
Cristo é o nosso sumo sacerdote, que nos leva ao trono da graça de Deus. Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 16, ainda na NVI nos diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza, aonde? A fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximamo-nos do trono da graça de Deus, do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Somente Cristo foi a reação da reforma, foi a reação daqueles teólogos, daqueles pioneiros contra uma igreja secularizada e contra os sacerdotes que afirmavam a sua posição especial para mediar a graça de Deus e o perdão de Deus por meio dos sacramentos. Então, não é possível mediar a graça de Deus por meio dos sacramentos, por meio das vidas desses sacerdotes. A reforma defendeu de forma muito clara que a mediação entre o homem e Deus é feita somente por meio de Jesus Cristo. E nós precisamos, em pleno século XXI, resgatar dia após dia essa nossa consciência, confiança e essa verdade bíblica. Cristo é central na reforma protestante. Se o temos, podemos ir direto ao Pai, sem qualquer intermediário. Nós oramos ao Pai, confessamos e pedimos perdão ao Pai somente por meio de Jesus Cristo. Os santos da Igreja Romana, que eles, ainda que tenham sido cristãos piedosos, nós sabemos que eles não têm o poder de mediar a nossa fé. Somente Jesus. Hebreus diz que o homem está ordenado somente uma vez, e depois disso o homem está ordenado a morrer somente uma vez. Depois disso segue-se o juízo. Ninguém pode interceder por nós, que não Cristo Jesus, o nosso mediador. Os líderes servem apenas para guiar os seus liderados para o caminho da salvação. Mas Cristo é a verdade e ninguém pode achegar-se ao Pai sem Ele. Infelizmente, a gente acaba vivendo movimentos de igrejas hoje que muitos líderes se colocam em quase a quarta pessoa da Trindade e acham que eles podem mediar alguma coisa diante de Deus, e não pode. Somente Cristo. Esse é um lema da reforma que precisamos bater em cima dele cada vez mais. O quarto sola, o quarto somente, ou o quarto apenas, ou o quarto só, somente a Bíblia, só a Bíblia. O quarto pilar da fé evangélica é que só a Bíblia é a regra de fé e prática de um cristão. Só a Bíblia é a regra de fé e prática de um cristão. Isto porque a Igreja Católica entendia que existiam duas regras de fé para um cristão: a Bíblia e a tradição da Igreja. Aí a tradição da Igreja era formada, ou é ainda formada, por seus documentos, bulas e encíclicas papais. Então, o que a Igreja Romana fazia e faz até hoje? Duas regras de fé. Ela equiparava a tradição com a Bíblia. Ambos têm a mesma autoridade. Mesmo que a tradição estivesse em confronto com o texto bíblico, eles equiparavam, porque os pais da igreja, os pioneiros, aqueles que escreveram, quando eu digo pais da igreja, não é apenas os apóstolos, mas Agostinho,
Tomás de Aquino, que se torna a base teológica sistemática da Igreja Católica. Depois de Agostinho, Tomás de Aquino assume essa função. Os concílios da Igreja, o último grande concílio da Igreja Católica Romana, o concílio do Vaticano II, ali no final dos anos 60, que as missas deixarão de ser em latim, o padre deixará de estar disposto para a igreja, para estar de frente para o povo, etc, etc. Mas a Igreja Romana, ela equipara a tradição com a Bíblia. E a Reforma Protestante, ela resgata a ideia de afirmação de só a Bíblia. Por isso, muitas das doutrinas que faziam a igreja nos dias de Lutero terem se desviado tanto dos valores essenciais do cristianismo para produzir os efeitos que necessitavam. O que os líderes da igreja de então, daquele período, fez? Eles distorciam o conteúdo do texto bíblico de acordo com as suas conveniências, colocavam na conta da tradição, diziam que a tradição diz isso. A tradição diz que Maria foi assunta aos céus. A tradição fala que os santos podem interceder por nós. E aí você vai equiparando essa autoridade com a Bíblia. Isso vai gerando doutrinas, e gerou doutrinas que fez com que a igreja, nos dias de Lutero, tivesse se desviado tanto dos valores essenciais do cristianismo primitivo. Porque essas mudanças da tradição não nasceram dos escritos sagrados, e sim do dia a dia da igreja e dos seus líderes. Nem eram, muitos deles, interpretações das escrituras. Na verdade, como eu disse, eram instrumentos de poder centralizados na igreja para produzir os efeitos que necessitavam. Porque não era dado ao fiel a liberdade de interpretar o texto. Por quê? Porque a igreja, o magistério da igreja, a autoridade de interpretar a Bíblia estava sobre a igreja romana. Somente eles tinham a palavra final de interpretação e não o membro da igreja, o leigo, no caso. Este era o caso das indulgências. O objetivo das indulgências era arrecadar mais. O objetivo das indulgências não era tirar ninguém do inferno, até porque não pode tirar ninguém do inferno que já morreu. Aquele que morreu, acabou. O objetivo das indulgências, ninguém pode comprar o perdão de pecado futuro. Então as indulgências tinham exclusivamente a ideia de arrecadar mais dinheiro para a conclusão da Basílica de São Pedro. Os reformadores, quase todos, eram padres piedosos. No entanto, que não podiam mais conviver com a manipulação da fé. E entendiam que para voltar à essência da fé, era indispensável voltar à Bíblia. Isso foi fundamental para a Reforma e é fundamental para nós hoje. Eu sou um pastor de uma igreja pentecostal clássica, e como o pentecostal valoriza a experiência, obviamente. O pentecostal valoriza o leigo. O pentecostal valoriza o irmão, a irmã da igreja que lê a Bíblia, como diz Robert Menzies, ele olha para a Bíblia, lê as histórias da Bíblia, lê as histórias de Atos dos Apóstolos e diz: essa é a minha história. Então ele olha para a história de Pedro, olha para as histórias daqueles que sofreram perseguição e diz: essa é a minha história. Nós acreditamos na experiência. No entanto, para um pentecostal clássico, a experiência, ela caminha até o limite do texto bíblico. A Bíblia, ela é a moldura que você pode fazer a pintura. E você jamais pode sair da centralidade do texto bíblico. Porque a experiência de uma pessoa individual, ela não pode servir como doutrina para a coletividade, para a comunidade. Nenhuma profecia dita em um culto pentecostal, ela pode contradizer aquilo que o texto bíblico está dizendo. Bem, então você precisa ter em mente que a Reforma Protestante resgata a centralidade da Bíblia, e resgata, inclusive, essa é uma grande discussão, não vou entrar no mérito
aqui nessa palavra, que já está chegando no final, mas a reforma protestante resgata o método histórico crítico. Lutero questiona o método alegórico das Escrituras. Lutero, inclusive, vai dizer que a alegoria é a meretriz das ciências da interpretação bíblica. Então, a reforma vai resgatar os princípios do método histórico crítico, por exemplo, para se interpretar a Bíblia. E aí, da onde que eles tiram essa ideia? Do próprio texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, na linguagem de hoje, nos diz: pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, base principal, a Bíblia é inspirada por Deus, na sua totalidade. Inspiração verbal e plenária das Escrituras foi defendido pela Reforma Protestante. Bem, poderia citar vários textos bíblicos sobre a centralidade do texto bíblico na Reforma Protestante, mas nosso vídeo está ficando um pouco longo e eu preciso correr. Então, reafirmando, só a Bíblia é a palavra de Deus e fiel testemunha da verdade. É a Bíblia que nos fala dos milagres, é a Bíblia que nos fala que o Verbo encarnou e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito Filho do Pai. É a Bíblia que nos conta a história de Jesus. É a Bíblia, é a nossa bússola, regra de fé e prática. E aí, o quinto e último, somente e apenas, só a Deus glória. Esse é o quinto pilar da fé evangélica. Só a Deus seja toda a glória. A glória deve ser dada somente a Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. Portanto, tudo que ele faz deve ser destinado à glória de Deus. Esse foi o ensino, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Isaías, por exemplo, vou citar só um texto do Antigo Testamento, para não ficar muito longo. Isaías 43, no verso 7, na NVI diz: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória e a quem formei e fiz. O homem foi criado para a glória de Deus. Romanos 11, 36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, seja a glória eternamente. Amém? Isso parece tão normal, mas na prática não era assim. A igreja romana ensinava e exigia uma devoção ao clero e aos homens santos que poderiam interferir diante de Deus para perdão dos pecados e obtenção de bênção dos homens. A igreja católica, a igreja romana, ensinava e exigia uma devoção ao clero e a esses homens ditos santos. Quando se estava na presença do Papa e dos cardeais, a reverência deveria ser tamanha, beirando as raias da adoração, onde se demonstraria uma total submissão a eles como representante de Cristo na terra. Não podemos dispensar glórias a homens, pois todos não passam de míseros pecadores e carecem da misericórdia de Deus. Eu não estou dizendo que não devemos honrar os nossos líderes ou os nossos pastores. Eu estou dizendo isso, respeitar, honrar, obedecer aos vossos líderes, os vossos pastores, é um princípio bíblico. Agora, o que nós estamos vendo de novo hoje, nesses movimentos, às vezes é uma devoção cega a determinadas pessoas que se autodenominam apóstolos e uma série de coisas, como que se eles pudessem interferir diretamente na vida das pessoas. E não era assim. Então, glórias somente a Deus. O apóstolo Paulo diz: quer comamos, quer bebamos, devemos fazer tudo para a glória de Deus. A glória deve ser dada somente a Deus. Então, eu quero resumir, fechar. Os 5 pilares da fé evangélica são: primeiro, só a fé;
Segundo, só a graça. Terceiro, só Cristo. Quarto, só a Bíblia ou só a Escritura. E quinto, só a Deus seja a glória. E eu encerro dizendo que os reformadores foram somente homens. E a história é capaz de nos apresentar alguns dos seus defeitos. Mas as verdades que eles nos transmitiram, pautadas nas Escrituras Sagradas, nos permitem buscar a essência do verdadeiro cristianismo. Então eu quero lhe convidar, no momento que eu gravo este vídeo, nós estamos no mês da Reforma Protestante, no mês de 503 anos da Reforma Protestante. Então eu quero lhe convidar a voltar a esses princípios. Por mais que os ventos soprem e apareçam várias ideias e várias pessoas que dizem que descobriram a pólvora, não perca os marcos da fé. Vale para você, para mim, para todos nós, o conselho do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo: permaneça naquilo que foste ensinado nas Escrituras, desde a sua infância, pela sua mãe Eunice e pela tua avó Lloyd. Não perca isso de vista. Tá bom? Obrigado aí pela paciência, obrigado por ter nos assistido, obrigado a FABAD, obrigado toda a coordenação, ao corpo de professores, e a vocês que estão assistindo, um grande abraço e que Deus levante entre nós homens e mulheres cheios da graça de Deus para dar prosseguimento. Que cada um de nós somos responsáveis pela nossa geração até que Cristo venha. Um abraço, Deus abençoe a cada um de vocês.